Temos aí o Diniz ou Mules? Vamos ver o que o Diniz tem a falar. Seu técnico. Seu também. Nosso técnico, cara. De todos nós, pô. Não, você não é Assim brasileiro? Você não é funciona, brasileiro? amigo. Não, eu sou, porra. É seu técnico, pô. Ó, enquanto aí o fone tá aí no vídeo Alô? aqui, vou ler Oi? os comentários aqui. Então você lê comentário. Eu Você é sou da leitor, galera, sou da então. galera, sou pô, fechado com a audiência. Você não faz aqui, parte pô. do elitismo. Não, sou fechado com a audiência. Sou Do aqui, povo, ó. manda. Sou do povo, dedo todo o poder do Vai, povo. O faz ideia aí. Laerte18 mandou R$5 aqui e falou: gostaria de observar que não houve superioridade do Flu que a mídia tanto pintava. Em Porto Alegre irá ferver, aconteça o que acontecer, não será um jogo Cara, fácil. assim, é porque torcedor tem uma mania de perseguição absurda, assim. Eu vejo bastante programa esportivo, tá? Acompanho um montão. Eu vi a galera falando que no Maracanã o Fluminense talvez tivesse uma vantagem. Então não vi nada falando que essa superioridade absurda Também do acho Internacional. que Pelo que o Internacional tá jogando Libertadores, pelo amor Na de Deus. verdade, as duas semifinais serão... Eu acho que todo mundo falou que ia ser bem equilibrado. Sim, São sim. dois times Mas bem- é que é o seguinte, Quatro pelo outro times, lado né? do Internacional, você tem que Não, construir mas o caminho esses do dois herói, times, né, Dá? Pois Você é. tem que dizer que, olha, nossa, disseram que ia ser isso e não foi. É olha contra o tudo, forte. contra todos, Você né, tem que famoso. construir essas coisas. E é bom, Senão, meu irmão, eu acho o- legal. E tem os. E é bom que essas semifinais ela tem jogadores que, tipo, elas podem decidir a qualquer momento. Que é tipo o Cano, o Ener Valência, o Alan Patrick, o Wanderson, o próprio John Arias. Enfim, são jogadores que podem decidir o jogo numa bola, velho. Então, não tem como a gente falar que é caralho, um é muito superior nem nada. Porque não vai ser assim. Numa bola pode tudo ficar empatado, então é sempre bom ficar ligado nisso. E o Bruno de Paula virou membro aqui, é nóis. Valeu, Bruno. Vamos lá. Lança aí. O que o Diniz tem pra falar? Ele e o Cano. O Cano tá com sono, hein? Subiu a placa dos acréscimos que acabaram sendo mais longos do que foram anunciados. Queria saber o que você conversou com os auxiliares e qual foi a tomada de decisão para não substituir naquele momento, não colocar um lateral e acertar a defesa. Logo depois o Fluminense tomou um gol. Por que você optou para fazer isso no intervalo e não naquele momento? Obrigado. A cara dele. Então, cara, essa pergunta é uma daquelas perguntas que elas são feitas, ela viria uma pergunta tão fácil de ser feita, mas assim, tão sem profundidade, Tá porque assim, o que, Não, que teria você é a ver o Luxemburgo, gol tá? com a entrada no lateral, que se você quer acertar a defesa não ficou desacertada. O cara cruzou uma bola aqui, antecipou, o Arias foi para lá, porque faltava 2 minutos, já tinha acabado o jogo. Você achava mais coerente colocar um jogador frio? Então tá bom. Que é uma pergunta assim em cima do resultado do que aconteceu. Se não tivesse saído o gol, você não ia perguntar. Você quer discutir ou você quer esperar eu responder? Se quiser discutir, a gente discute. Ó, você faz a pergunta, você tem que ficar debatendo. Então, você fez uma pergunta que é uma pergunta que. Então tá bom, você faz pergunta em cima do resultado, eu vou responder. Eu não mudei porque achei que não era para mudar. Você pode responder assim, se eu achei que fosse para mudar, eu teria mudado. Eu achei que não tem coerência, é muito mais arriscado colocar um jogador frio faltando 2 minutos. O Arias foi lá, ele treina. Você deve saber que os caras jogam em outras posições. O John Kennedy foi lá para ajudar do lado do Arias e não tomou gol por causa disso. Não tem a ver. Aí você justificou que tomou gol logo em seguida. Então, assim, para você, tomou gol porque eu não mexi. É isso, a mensagem que você passa é essa com a tua pergunta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. Então, se o Guga tivesse entrado no lugar, tivesse tirado o Ganso, aí não ia tomar o gol. Aí é capaz de falar assim, ó, por que você mexeu, tomou o gol? Pô, é ficar falando em cima do resultado, porque a gente fala diversas vezes isso. Tinha que o futebol melhora quando a discussão fica em cima do resultado do jogo. Tomou o gol, porque logo depois tomou o gol. Foi a pergunta que você usou. E você quer ficar discutindo ainda. Não. Ué, mas vamos lá. Ué, ficou puto. Não, só uma coisa. É uma coletiva, pós-jogo. Geralmente eu não fico do lado de jornalistinha, não, viu? Mas desse do lado caso do aqui, jornalistinha. desse caso aqui, cara, é um pós-jogo. O repórter vai fazer as perguntas baseando-se no que foi, obviamente, o resultado do Sim, jogo. sim. Então, mas é só do que foi o resultado? Sim, é uma coletiva pós-jogo. O cara analisou o jogo e tá fazendo uma pergunta baseando-se no que foi o jogo. Não tem como não fazer uma pergunta que tem a ver com o resultado do jogo. Então, não entendi por que ele ficou tão puto. O cara tinha que fazer essa pergunta. Faz parte. E outra, é uma visão que não é a dele. O futebol é isso. torcedor, né? Uma visão de fora de quem tá assistindo o jogo. A pergunta faz total sentido. Não Eu entendi achei que a pergunta ela tem que ser feita porque é exatamente isso, igual você falou, que a torcida pensa. Mas a resposta do Diniz, ela é muito boa. A resposta é que ele ficou puto, ele não precisava ficar puto. Eu acho que você tá falando Luxemburgo. isso, só que você tá passando a mensagem errada. Porque se eu tivesse mexido ou não, independente se foi gol ou não, se eu tivesse mexido, poderia ter saído do gol porque o Guga ia estar frio. Então, por isso que eu não escolhi.
Ele é só responder de Isso. boa. Só que ele achou, e aí que a gente tem que entender o contexto, que o cara foi mal intencionado. Sim. Porque às vezes o cara tá Sim. sempre cutucando. Não, mas o que Por isso, parece né? é que ele ficou puto. Ele ficou puto com ele falou: não, ele tinha estratégia na mente. Não, vou botar o Arias ali, o John Kennedy, beleza, a gente segura até entrar. Aí sai o gol ali. Aí ele falou: caralho, aí vamos encher o saco disso. Ele já tá pensando nisso. Entendeu? Ele já tá pensando nisso. Perfeito, Sabe qual é? Só que a resposta dele é perfeita. Porque ele falou, porque não foi aleatório. Tipo, ele explica: não, pô, eu fiz assim, o cara treina e tal, não sei o quê. Cara, era ser... Pode terminar. E se, se ele troca o Ganso, toma um gol pelo meio? Mas eu acho que. Mas aí que tá. Eu acho que o momento que deu gatilho nele foi quando ele fala que a pergunta era uma porcaria e o cara resolve vir discutir. Quer Aí discutir. não tem que Pode discutir. ser. Tem que discutir. Mas eu pô. acho que a resposta dele seria perfeita também se na hora no final da pergunta ele falasse: ué, eu não fiz porque eu não quis. Sim. Não precisa se irritar Não precisa, e querer. sim. Só fazer Mas ele fica puto aí dele reclamando da expulsão do Samuel Xavier? Esse daí é sobre. Briga com o repórter? Mas peraí, o que o Cano tá com sono Não, é o Cano- brincadeira, hein, cara? Meia-noite, né, meu? Depois tem, porra, deixar tudo em Carregado nas campo. costas, Porra! E o Cano sai morrendo. Sai morrendo. Imagina, Sai morrendo. depois o corpo dá esfriada. Grande Funas. Manda aí pra nós. Ele fica muito puto também com a expulsão do A Samuel Xavier. Que eu principal acho que... diferença, o jogo terminou empatado, não tem vantagem, o que muda é o local, vai ter que mudar a escalação, porque tem jogador suspenso aí, o Samuel, mas qual é a principal diferença que tu prevês para o jogo de Porto Alegre? E qual é talvez tu mude estratégia em função de alguma coisa, te mostrar satisfeito com o time. Então, eu parto desse princípio aí. O que precisa mudar para o Fluminense para garantir? Eu estou falando em tempo normal, claro que um empate leva para o mas qual é a principal modificação que tu já antevê, terminado o jogo agora há pouco, do jogo daqui para o jogo de Porto Alegre? Eu não sei estrategicamente como que pode ser o jogo lá. O que tem uma diferença, que é uma coisa que não é que determina o resultado de jogo, mas que ajuda. Jogar aqui no Maracanã com a nossa torcida é um fator que ajuda muito. Só pelo nosso retrospecto aqui. Do mesmo jeito que jogar lá no Rio Grande do Sul, o Inter com o apoio do torcedor também ajuda o Inter. Não quer dizer que determina aqui, que determina lá. Mas esse é o fator, acho que, principal. E a gente, agora assim, a gente estava esperando, como o Inter também esperando tudo. O Inter poderia ter pressionado mais, poderia ter marcado um bloco médio como marcou, poderia ter marcado um pouco mais atrás, como em determinados momentos ficou mais atrás. A gente não dá para antecipar muito o que vai acontecer lá. A gente tem que estar preparado para tudo aquilo que o Inter pode promover no jogo. Ok. Podia ter ficado assim a entrevista inteira, né? Sem o circo, discutir e tal. Tem mais aí? Bobeira. Mas a gente gosta do circo. É verdade. Senão a gente não fala. Inclusive, a gente vai falar de Luxemburgo mais tarde, aí a gente pode até ver, mas não sei se tu viu, mesmo? John. Ah, não. Já passou, né? Passou? O Luxemburgo agora a gente fala num tom de passado. Então, mas tu viu o compilado que fizeram? Com, assim, momentos de entrevistas coletivas. Um do Fizeram lado do outro. compilado? Tem um Eu não compilado. vi. Tem um compilado. Eu não Já vi. mandei, já tá com ele, já tá com que tem ele. um superchat aqui. Já tá com ele, já tá com ele. A Larissa Soares falou: Cross, você está um pedaço de mau caminho. Que Não isso? mentiu. Que isso, hein, Cross? Não mentiu. Mas assim, vivo. casado, né? Muito obrigado, Larissa. Agradeço o comentário. Mas te amo, amor. Tá aí. Faz o tempo! Casado! Viu, Fernanda? Pai de família, assim, É exatamente. fake da Fernanda isso aqui? Não? Ó, Qual é, Fernanda? Você pode me falar isso pessoalmente. Não precisa criar o... então assim, ó. Faz uma enquete aí, Mules. Quem que vai passar, Internacional ou Fluminense? Internacional. Mas votem aí. Quem você acha que vai passar? Internacional, mas botei aí. Semana que vem vai ter o jogo de volta lá no Beira-Rio. Que ridículo. E, né... Vai ser empate e pênalti, Pênalti. né? Empate e Pênalti, pênalti. gente. E Empate e pênalti. Rocher. Rocher Empate foi bem pênalti. também ontem, né? Fábio é o nome dele. Não, tu jamais. já viu Não, não sou do muito, time do Matheus. Cantilho, não, Tu tá? já... Não. Tu já viu muito.